O Vinícius Segala, que é um repórter experiente, publicou uma reportagem imperdível no Diário do Centro do Mundo para vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos. Exclusivo. A Polícia Militar usou delação, entre aspas, de esposa e amigos para prender suspeitos no Guarujá e Defensoria vê coação. É esse escândalo vergonhoso do Tarcísio de Freitas que a gente vai abordar na live agora à noite, gente. Vamos ler essa matéria aqui do Vinícius. Polícia Civil do Estado de São Paulo afirma que chegou à conclusão que Erickson David de Souza, desculpem, foi o autor do disparo que matou o policial militar da Rota, Patrick Bastos Reis, no último dia 27 de julho, com base em delações espontâneas e não premiadas de traficantes e parentes de criminosos, por meio de depoimentos que foram concedidos na delegacia menos de 24 horas após a ocorrência. É o genocídio aí envolvendo a população pobre e preta, gente. Foram 16 testemunhas que passaram pela delegacia da polícia do Guarujá, em São Paulo, das 23 horas do dia 27 até as 17 horas do dia 28. Além de 7 presos acusados de relação com o crime e 7 indiciados. Segundo a polícia, não houve tortura ou qualquer tipo de pressão para que as testemunhas e os acusados falassem. Já a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta que houve coação ilegal e já impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. No último dia 28, o delegado Sucupira Neto lavrou prisão em flagrante de delito de 6 pessoas e indiciou 7, já solicitando a conversão do flagrante em prisão preventiva, sem prazo determinado para acabar. Além disso, enquanto mal se iniciavam as investigações, a autoridade policial já declarava com plena convicção: Erickson David da Silva, que então não havia se entregado, era o autor do disparo que matou o soldado da Rota. De cara foram indiciados Erickson e mais 6, um deles foi indiciado apenas como Cauã de Tal, pois a polícia ainda não sabia o seu nome completo. É o que mostra o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência reproduzidos abaixo. Cauã de Tal, porque os caras não sabem o sobrenome do cara que está no documento. Chama atenção o fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado no próprio dia 28 e já trazer o depoimento de 16 testemunhas. Todas, em teoria, possuíam conhecimento sobre as circunstâncias do crime investigado e demais atividades ilícitas perpetradas pelos suspeitos. Eles falaram com a polícia e passaram a denunciar voluntariamente, em teoria, os nomes de supostos traficantes moradores da mesma favela que estariam envolvidos na morte do policial. Tem a lista dos indiciados, testemunhas e vítimas constante no boletim do dia 28. E aí tem os documentos aqui, só para vocês verem direitinho. Vou passar rápido aqui, mas esse é o boletim de ocorrência que o DCM teve acesso. Conforme mostra o BO, os indiciamentos, as prisões em flagrante e os pedidos de conversão em preventiva se deram por 3 crimes: tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio e tentativa de homicídio. Para sustentar a prisão daqueles que não são acusados de homicídio, mas sim de associação com o tráfico de drogas, a PM apreendeu com suspeitos, entre outros objetos, 5 liquidificadores, 2 peneiras, uma chave de fenda e uma balança de precisão. A polícia militar não informa se todos os objetos estavam em posse dos suspeitos no meio da rua, no auto de flagrante, ou se os acusados voluntariamente abriram suas casas para que os policiais pudessem colher as provas de seus supostos delitos. Uma coisa é fato: até aquele dia 28 não havia sido expedido qualquer mandado de busca e apreensão pela justiça para que a polícia apreendesse materiais nas residências dos recém-investigados, de acordo com as informações constantes no processo público instaurado no início das investigações. Abaixo tem os objetos apreendidos aí na casa das pessoas. Conforme descrito no BO, no dia 27 de julho, às 22h30, os policiais militares da Rota estavam realizando incursão no morro da Vila Júlia, quando em dado momento a guarnição composta por 4 policiais na viatura 91112 foi atingida por disparos de arma de fogo, sendo 2 deles atingidos. Aqui, parênteses, o advogado criminalista, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e membro da Comissão
de Prerrogativas da OAB de São Paulo, André Lozano Andrade, ouvido pelo DCM, identifica um ponto de verossimilhança, ou seja, de inconsistência na narração policial. Gente, é muito importante que a Folha Democrata esteja financiada. Eu sei que tem muita gente que está assistindo a live aqui, que assistiu as outras lives ao longo do dia, mas quem ainda não contribuiu, se puder, estamos aí com algumas pessoas nos assistindo. Vão bater 55 likes e deixem aí também o seu superchat dando apoio, porque essa informação que a gente está dando aqui não vai passar na Globo News, não vai passar em nenhum veículo. Vanessa, exatamente, querida. Delação premiada cujo prêmio era não ser morto também, o que não garante nada. Pode ser que essas pessoas enfrentem sérios problemas. A versão oficial é que a polícia reagiu à ação de bandidos. Aliás, como sempre verificamos em episódios envolvendo a morte de policiais ou por policiais. No BO, uma viatura da rota estava fazendo patrulhamento de rotina e simplesmente passou a ser atingida por disparos. Não é verossímil. Primeiro, não é modo usual de atuação de traficantes, que preferem evitar confrontos que geram mais presença de policiais em suas áreas. Muito menos o modus operandi da rota, cujos próprios membros se orgulham de dizer que primeiro atiram e depois perguntam. De qualquer forma, de acordo com o delegado Saraiva, das 22h30 do dia 27 às 17 horas do dia 28, a Polícia Civil trabalhou e já elucidou o crime, prendeu suspeitos, indiciou todos e concluiu com a descoberta do autor do disparo fatal de seus comparsas, em menos de 24 horas. Ou é a polícia mais eficiente do mundo, ou temos aqui um grave problema envolvendo um grupo que já tem uma fama terrível nas periferias de São Paulo. Segundo consta, o BO foi assim com destaques incluídos pela reportagem do DCM, a partir do registro de ocorrência que está na tela, que deu ensejo a esse registro que está na tela. As diligências foram encetadas imediatamente para apurar a autoria dos fatos, principalmente no que tange ao homicídio qualificado e a tentativa de homicídio qualificado contra milicianos, dadas as informações acerca das autoridades serem envolvidas o traficância Mazarop e Deivinho, apelido de Erickson, o acusado do homicídio. As diligências deram origem à construção do que efetivamente ocorreu na ocasião, de acordo com as testemunhas arroladas, até que, por fim, logramos esclarecer a autoria efetiva dos fatos, além da participação, bem como a ocorrência de uma perfeita associação ao tráfico, com tarefas executadas entre os seus participantes, com vistas à venda de drogas com preços pré-estabelecidos. Tanto é que a apreendida farta quantidade de insumos e apetrechos usados comumente na prática do crime de tráfico de drogas, além de uma porção de cocaína. A primeira testemunha que consta no BO seria de um viciado, entre aspas, que, ao que parece, é pleno conhecedor de como funciona um ponto de venda de drogas, com os cargos de cada membro da quadrilha ocupa e sabendo dizer até quem trabalha armado e quem não trabalha armado. Viciado frequentador de um ponto de drogas que ele sabe muito bem como funciona, eis a testemunha. Ainda assim, voluntariamente, em teoria, a testemunha contou tudo o que a polícia queria saber, parece não gostar de viver. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não houve qualquer tipo de tortura ou ameaça às testemunhas durante as oitivas na delegacia. O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, que é tema dessa live, falou que a reação foi muito adequada, que tá tudo certo, gente. Numa investigação que parece que se concluiu em 24 horas, com objetos apreendidos que estão estranhos. Depoimentos aí que a gente vê que não bate, gente. Não bate. É o que o ministro Silvio Almeida falou, isso precisa ser mais investigado. E se não tem o governo Lula, gente, a gente está na mão desse Tarcísio, que responde pela mesma ideologia que colocou Bolsonaro no poder por 4 anos. E promoveu a destruição que vocês, democratas, sabem muito bem que aconteceu. Vamos seguindo aqui. A interrogados... tá escrito errado aqui, né? Que é o SIC. SIC é uma abreviação aí, como está grafado. David de Jesus dos Santos, ouvido sobre os fatos, afirmou que na noite dos acontecimentos, Deivinho estava naquele local armado com arma de fogo, sendo ele o contenção da biqueira da seringueira, e além dele também disse que o Alisson naquele dia, sendo ele outro contenção, não estava no local, por estar atrasado, sendo colocado outro em seu lugar. Contou ainda que Deivinho era o único que estava trepado, armado com a arma de fogo,
com uma pistola e que quando os disparos da arma de fogo iniciaram-se, ele, sua esposa e outros viciados que estavam no interior do barraco não saberam a quem deram os tiros que atingiram os policiais militares da rota. Outra testemunha voluntária, em teoria, foi a esposa de Mazarop, entre aspas, tendo sido este identificado por alguém que a polícia não cita quem é, como um dos que dispararam contra os policiais. Conforme se lê no BO, ela achou por bem, de livre e espontânea vontade, delatar a polícia que seu companheiro é traficante de drogas e que o comparsa de Deivinho disparou contra os policiais. Tem o trecho do depoimento. Nas imediações da biqueira da Seringueira fica o bar da sogra de Mazarop, onde foi localizada sua companheira Jéssica Paulino Senra, sendo que na ocasião dos disparos de Mazarop não só estava no local vendendo drogas, como também viu quando o Deivinho deu o alerta da presença da rota e diferiu tiros. Jéssica Paulina Senra, ouvida sobre os fatos, apontou que seu companheiro praticava a mercância de drogas na noite em que os milicianos foram alvejados e que estaria gritando em casa, dizendo deu merda, que o Deivinho deu tiro nos caras. Isso aqui tá estranho. A polícia então teria passado à casa de Mazarop e que foi preso em flagrante na casa de um tio. A partir daí, espontaneamente, sem qualquer forma de pressão ou tortura em teoria, resolveu confessar todos os seus crimes e ainda contou detalhes de como o ponto de tráfico funcionava e ainda dedurou o seu suposto parceiro de crime, conhecido como Deivinho, tudo espontaneamente. Tá lá no BO. Assim como com o tal relato, o Fito passou a localização de Mazarop, que não foi localizado em seu local de trabalho, e sim na casa do tio Wilson, tio de sua companheira, apresentado nessa delegacia. Não só confirmou que os disparos atingiram os policiais militares da rota, partiram da arma de fogo de Deivinho, que Deivinho portava, como também descreveu como a ação para a venda de drogas e o abastecimento da biqueira da Seringueira. O inquérito policial segue dessa maneira por mais de 190 páginas. Em poucos dias já acumula 199 páginas, incluindo denúncias da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que havia haver coação ilegal de acusados e testemunhas. Boa noite, Charles Moya. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Não esqueçam das curtidas, gente. Só temos 52 curtidas. O DCM teve acesso aos autos e publicará ao longo dos próximos dias mais reportagens a respeito. Isso aqui é terrível. Mais um traço da extrema-direita, principalmente quando eles louvam a morte aí que pode já ter passado de mais de 10 pessoas numa área periférica no Guarujá. Tá nas costas do governador Tarcísio, gente. Tarcísio não é diferente de Dória. Tarcísio não é diferente dos governadores do PSDB que passaram antes. Tarcísio dá a continuidade à extrema-direita que elege Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. Isso precisa estar claro para quem está acompanhando essa live. Isso precisa ficar claro para quem acompanha as notícias. Que bom que o Vinícius teve acesso e que a gente possa fazer essa denúncia que nós estamos acompanhando por aqui.